Olá, meu nome é Paulo César Rubio Prosdóximi e eu vou preparar para vocês o pão pita. O pão pita tem a sua origem no Oriente Médio e ele é conhecido pelos brasileiros como o pão sírio ou pão árabe. Ele leva na sua formulação 100% de farinha de trigo comum, 60% de água, 5% de gordura, 2% de sal e 1% de fermento biológico seco. Como ele só leva 5% de gordura na sua formulação, não leva açúcar, ele é considerado pela legislação brasileira uma massa semi-rica. Então nós utilizaremos como ingredientes 500 gramas de farinha de trigo comum, 300 gramas de água, 25 gramas de azeite de oliva, 10 gramas de sal, 5 gramas de fermento biológico seco. Nós vamos utilizar o método direto de fermentação e vamos misturar de acordo com a padaria francesa. Se dará da seguinte forma a mistura. Nós vamos misturar, primeiramente, a farinha de trigo com o fermento biológico seco. Feito isso, nós vamos entrar com a água e bater ou sovar até o primeiro ponto de véu. Chegamos no primeiro ponto de véu, entramos com o sal, misturamos muito bem e colocamos o azeite de oliva até o segundo ponto de véu. Chegou no segundo ponto de véu, separamos a massa para a primeira fermentação por 1 hora ou até sua massa dobrar de volume. Sua massa dobrou de volume, você poderá então entrar com a modelagem. A modelagem ela poderá ser feita, ela terá que ser feita, aliás, em 8 partes de 100 gramas cada parte. Você vai bolear essas partes, vai achatar em discos de aproximadamente 15 centímetros e reservar em cima de um pano. Quando você chegar no último disco, terminou o tempo de segunda fermentação, não há necessidade de ficar aguardando mais tempo a segunda fermentação. Então você vai pegar aquele primeiro disco que você modelou e entrar na cocção. A cocção se dará, no meu caso, em forno elétrico a 300 graus. Quando o pão inflar, quando a massa inflar como um balão, que se dará em aproximadamente 2 minutos, nós aguardaremos mais uns 3, 4 minutinhos até dourar a massa. Eu volto já já com a preparação dessa massa, com alguns pontos dessa massa para que vocês possam dar uma olhadinha e ver como ficou. Primeiro ponto de véu do nosso pão pita. Então nós já chegamos aqui ao primeiro ponto de véu, como nós podemos ver. Então essa é a hora que nós vamos agora colocar o nosso sal, ok? Então agora nós vamos acrescentar o sal e continuar a sova. Até mais. Azeite. Agora que a nossa massa já entrou o sal, está linda, maravilhosa, nós vamos acrescentar nela o azeite. E vamos deixar batendo até voltar ao ponto de véu e vamos dar 1 hora de fermentação. Quando terminar e chegar no ponto de véu, eu vou deixar a massa aqui dentro deste bowl mesmo e aguardar 1 hora. Então eu volto daqui 1 hora e pouco mais ou menos. Bom, depois que nós demos a primeira sova, eu terminei, deixei descansar 10 minutinhos aqui para atingirmos o ponto de véu. Olha que maravilha que está essa massa. Ó, olha só que maravilha que está. Agora o que a gente faz? Olha, até o gás aqui. Eu vou deixar descansando por 1 hora. Vai ficar descansando dentro da própria assadeira, da batedeira, do bowl, por 1 horinha. Vai ficar batendo aqui, vai ficar segurando aqui 1 hora, tranquilamente, sem pressa, até ela dobrar de volume. Eu volto depois.
Olá, então agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou a nossa massa depois de 45 minutos, 50 minutos após a primeira fermentação. Ela dobrou de tamanho, e bastante. Quase que triplicou, né? Poderíamos dizer, não chegou a tudo isso, mas mais do que dobrou. Agora o que eu vou fazer? Eu já preparei minha bancada aqui, eu vou pegar essa massa, vou separá-la em 8 pedaços com aproximadamente 100 gramas cada uma, vou bolear cada pedaço, vou achatar esses pedaços em discos de aproximadamente 15 centímetros, como eu já havia falado antes, e vou colocando sobre este pano aqui. Neste pano eu já dei uma enfarinhada nele, passei um pouquinho de farinha para não grudar a massa, né? Embora a massa está bem sequinha, não vai grudar, mas eu coloquei aqui e vou colocando um pano, deixo um pano por cima. Tá certo? Daqui a pouco eu volto então. Uma maneira prática de se dividir em 8 porções, para quem não tem uma balança, por exemplo, pode usar uma espátula, pode usar uma faca, o que ele quiser, e fazer uma marcação, como se fosse cortar uma pizza em 8 pedaços. Então ele faz uma marcação, aí vem no centro aqui, aqui também, pega o outro centro aqui, faz uma marcação e aqui outra marcação. Desta maneira nós teremos 8 pedaços iguais. Acho que dá para ver as marcações. Então eu vou cortar cada pedaço, bolear e eu já volto. Agora eu estou boleando, né? Cada pedacinho de massa. Elas já estão com 100 gramas, 101, cada uma delas, né? Então ela está bonitinho aqui, bem molhadinho, né? Fechadinho aqui dos dois lados. Fecha como se fosse uma trouxinha de roupa e boleio. Aí estou colocando aqui reservadamente as bolinhas para não ressecarem, né? Baixo de um pano. E continuo o processo de boleamento aqui. Abro bem, preservo a parte lisa. Fecho que nem uma trouxinha de roupa aqui, né? Fecho bem aqui. Coloco na bancada, faço assim, desse jeito, dou um giro com a mão. Sem fazer pressão, eu boleio. Tranquilamente, ó. Né? Bonitinho. A massa tá super lisa, tá ótima. Daqui a pouco eu volto. Agora eu tô voltando com o processo de abertura do disco, né? Eu já abri 2 discos. Então, lentamente, né? Sem pressa nenhuma, com muito carinho, a gente vai abrindo aqui cada disco, do meio para cima, do meio para trás. Podemos virar do meio para cima, do meio para trás, né? Então vamos até formar um disco bonitinho, né? E a gente vai tomando cuidado para não deixar a massa dobrar, porque senão ela não vai abrir direitinho lá no forno, né? Então, olha, essa abertura, olha, aqui, e assim vai. Ou seja, quando terminar de abrir todos os discos, eu vou já levar para a cocção. E aí eu volto com vocês. Que lindo, hein? Né? Que bonito que é o processo dele inflando, que nem um balão. Olha que lindo, né? Aí, agora deixa mais uns 2 minutinhos até ele dourar. Vai ficar lindo, vai ficar delicioso. Bom, agora que terminamos todo o processo, eu acho que o pessoal ou vocês estejam querendo ver o resultado, né? Como foi, né? Então, o resultado foi esse aqui. 8 pães pita maravilhosos, né? Bem inflados, macios,
saborosíssimos, eles vão, lógico, murchar, mas estão maravilhosos. Olha só, vou pegar um pão desse aqui, ó, fazer isso aqui, olha só, que maravilha, olha só isso, né? Inigualável, muito bom. Muito bom, realmente. Obrigado, espero que tenham gostado.